E aí galera, Juda Trainer aqui. Bom, esse é um vídeo sobre desenvolvimento pessoal. Quem diria, né, seu Juda Trainer? Bom, eu escrevi algo que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Então, para não faltar em palavras, eu vou dar uma lida no que eu escrevi, o que eu refleti, tá certo? E eu tive uma reflexão sobre o que é um processo de aprendizado, né? Como você pode aprender, como você pode aprender a aprender, tá certo? Primeiramente, você aprende através das suas experiências, positivas ou negativas. Você também aprende através do seu desenvolvimento, tá certo? Através de você experimentar e ter noção daquilo que você experimentou. Outro processo de aprendizado é um processo de ter a mente aberta. É você estar apto às reflexões, às sugestões e às argumentações perante aquele seu aprendizado. Então, parte do processo de ter sucesso é saber aprender. E a melhor maneira é a maneira mais inteligente. É assim que eu busco também nos meus treinamentos, né? Eu, apesar de muitas pessoas acharem que ele passa 8 horas treinando, ele treina 2 horas por dia, eu faço um treino de 40 minutos a 1 hora, tá certo? Aonde o treino sempre tende a ser o mais eficiente e inteligente possível, tá certo? Então, parte do processo de ter sucesso é saber aprender, e a melhor maneira de aprender é a mais inteligente, através das experiências de nossos sábios de referência, né? E através da mente aberta, estar disposto a aprender, estar mais presente. Então, deixa eu dar continuidade na minha leitura aqui, que eu mesmo escrevi todas essas palavras, tá certo? Confesso que eu perdi muita coisa valiosa na minha vida para ter que saber aprender. E muitas delas eu aprendi da pior maneira possível, que foi perdendo, tá certo? Outras coisas eu aprendi através do sistema de aulas dos mais experientes que eu. A minha própria experiência também foi um dos sistemas de aprendizado, e ter a mente aberta para poder aproveitar os aprendizados. Então, você ir em busca de sábios, de pessoas experientes, que talvez tenham mais experiência que você, ou talvez tenham menos experiência que você, ou talvez tenham uma experiência igual que você, vou te dizer que vale a pena para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional, tá certo? Muitas vezes eu fiz aulas, eu fiz cursos com pessoas que tinham muito mais experiências do que eu, já fiz curso com pessoas que tinham menos experiência do que eu, já fiz curso com professores que consideravelmente eram melhores e piores do que eu, mas o que importa é você tirar daquela experiência algum proveito. E o proveito que às vezes você vai tirar é que cada um desses tiveram aprendizados e referências diferentes. Então, ao invés de você chegar e fazer apontamentos de crítica sobre o outro, né, você vai ter mais uma consciência do porquê e como ele chegou naqueles resultados, tá certo? E vocês também estão trabalhando ali de uma forma de compartilhamento. O compartilhamento, ainda mais se você estar presente, ele é uma maneira eficiente e inteligente de você aprender, tá certo? Nada melhor para você aprender do que você executar aquilo que você está aprendendo, tá certo? Às vezes, estar encaixado nos torna engessado e tomamos por uma falsa realidade de que somos o dono da razão, tá certo? Mas, o que faz você aprender? Tá certo? Bom, eu vou falar uma coisa para vocês que eu aprendi com os aprendizados da minha vida.
tá certo? Existe uma frase que eu utilizo que eu sempre executei muito na minha vida, que é: só existe o plano A, tá certo? E não é frase de coach motivacional, que eu também não tenho nada contra eles, mas o plano A só não deu certo porque você desistiu dele e passou para o plano B. Muitas vezes, por não ter racionado direito, eu pensei direto no plano B, sem ter pensado no plano A. E através de um empurrãozinho de quem estava do meu lado ali, eu decidi abraçar o plano A e executei ele de maneira eficiente, tá certo? Eu tenho uma característica, que é uma coisa minha, que é que eu preciso terminar aquilo que eu comecei, tá certo? Mas pode ser que, consequentemente disso, pode ser que venha um plano A2 da sequência, tá? Não necessariamente é um plano B. Ele é um plano A, uma sequência do seu plano anterior, porém agora com experiência, o que torna o seu projeto de aprendizado, o seu processo de aprendizado mais rico, tá certo? Agora o processo de aprendizado também conta com execução, tá certo? Então você teve a experiência ali do que você fez e agora você vai ter que ter experiência do que você vai ter que modificar, excluir, refazer, tá certo? Você tem que executar a aprendizagem e você tem que executar o plano A. Não adianta só querer, tá? Tem que executar. Só querer não põe ninguém em lugar algum. Eu queria muito passar em um concurso público. Eu queria muito saber a fazer handstand. Eu queria muito saber a desenvolver aplicativos, tá certo? A execução do seu processo de aprendizagem te leva nos pilares de aprender através de suas próprias experiências, das experiências dos demais e de estar aberto a adaptações. Esses dias eu estava caminhando com um amigo e ele estava me falando do seu plano A, mas ele ressaltou muito o seu plano B, o seu plano C, e eu acho que faltou o alfabeto aí para os seus planos, tá certo? E eu disse para ele, eu me lembro de eu dizer para ele uma frase, não uma frase, mas eu disse para ele as seguintes palavras: se você me der um prego agora, eu prego, eu finco esse prego nesse chão de concreto. Esse chão que a gente está pisando, tá certo? Era um chão liso de concreto. Ele olhou para o chão assim, fez uma cara, ele duvidou, e eu falei para ele mais uma coisa: se você me der um prego agora, eu finco esse prego nesse chão de concreto sem precisar de um martelo. E tudo que eu vou precisar é de um pouco de tempo, mas com certeza você vai ver esse prego fincado no martelo, tá vendo? E aí eu disse para ele uma coisa: você duvida? Né? E meu amigo, me conhecendo, ele respondeu que não. E eu perguntei para ele: ué, por que você não duvida? Ele disse: porque eu sei que quando você mete algo na cabeça, você faz, tá certo? E essa é uma verdade, essa é uma característica minha, né? Mas você tem que, apesar de você ter essa característica, você tem que ter certa sabedoria para você saber lidar com ela. Porque só ter essa característica não é o suficiente. Não me torna inteligente no meu processo de aprendizado, tá certo? O que me torna inteligente é saber quando tomar esta decisão de meter algo na cabeça. Se eu tomar essa decisão, por exemplo, no meio de um relacionamento, pode ser que eu possa pôr tudo a perder. Agora, se eu direcionar isso a um aprendizado, a um concurso público, pode ser que eu possa criar melhores oportunidades de vida, não é mesmo? Então, estar apto a refletir sobre suas próprias opiniões e atitudes, tornar o processo de aprendizado mais eficiente também. Muitas vezes, enquanto eu estou aprendendo sobre algo novo, eu estou pensando: será que eu estou aprendendo da melhor maneira? Será que eu estou aprendendo da maneira mais eficiente? Tá certo?
Eu sempre faço essa reflexão assim. Então, refletir sobre o seu processo de aprendizado te deixa mais inteligente também. Outra coisa que é estar apto a refletir sobre suas próprias opiniões e atitudes torna o processo de aprendizado mais eficiente também. Será que estou estudando adequadamente em uma competição de emprego, por exemplo? Eu vou conseguir a vaga ou aquele outro, né? Quem vai ganhar? A gente vai deixar para a sorte, né? Aí eu disse para o meu amigo, se eu estudar para um concurso público, eu não vou para testar, eu não vou para sorte, né? Eu vou para conseguir minha vaga, porque muitas vezes as pessoas elas querem passar, elas querem um score que passa, e tem gente que quer estar entre os primeiros scores, entre as primeiras pontuação. Essas são as pessoas que querem a vaga. Elas não querem só passar no concurso. E elas fizeram o que tiver que fazer para ganhar. Essa é uma reflexão que vale muito a pena, não é mesmo? E essa é uma reflexão que nós, esportistas, né, meio que radicais, para a gente conquistar essas coisas que a gente faz, e até mesmo se você começa a tornar o seu processo de desenvolvimento pessoal e profissional mais sábio, mais inteligente, é uma reflexão que vale a pena. E é isso aí. Esse em si é parte de um processo de aprendizado, o compartilhamento, né? Que é seguido por argumentos, por comentários, e saber lidar com essas questões também fazem parte do aprendizado, né? Saber lidar com esses argumentos e com esses comentários. Ou seja, em termos gerais, uma vez que você compreende que tudo é questão de aprendizado, você começa a refletir e tomar as atitudes com mais sabedoria. E é isso aí. Gostaram? Esta foi a minha reflexão. Qual é a opinião de vocês? É isso aí. Até mais.